Vamos continuar nossa série de mensagens, buscando a Deus nas histórias bíblicas. Quer dizer, aprendendo a buscar o Senhor, e o título da nossa mensagem é Deus e buscando a Deus nas histórias bíblicas. Eu demorei um tempo aí para decidir o que eu ia pregar hoje. Eu ia pregar sobre outro assunto, mas o meu coração foi inclinado a tratar desse assunto específico. Então nós vamos para o Salmo 78, buscando a Deus nas histórias bíblicas. Salmo 78. Nós vamos ler dos versos 1 a 20. Dos versos 1 a 20. Vamos ler. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, se não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem com os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão, de dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo, fendeu as penhas no deserto e deu-lhes a beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão para o seu povo. Até aqui, amém. Eu acho que tem mais espaço para sentar aqui, ó. Tem mais espaço para sentar aqui. Isso. Pode sentar ali, ó, porque fica com mais espaço. Fala para ele. Se puder encaminhar ele até ali, para ficar mais espaçamento na igreja, para não ter. Muito obrigado. Tá? Infelizmente a gente tem que ter isso daí, né? Mas ali tem mais espaço. Tá bom? Muito obrigado. Então vamos, Salmo 78, né? Nós lemos aí até o verso 20. Não vamos ler o Salmo todo porque é muito longo, tá? Mas nós vamos dar uma geral sobre ele. Ele começa dizendo: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola,
falarei enigmas da antiguidade. Então tem alguém aí falando sobre a sua lei, a sua própria lei. Tem alguém aí falando sobre as palavras que procedem da sua boca. Observe aí a expressão, minha lei. E nós sabemos pelo título desse salmo, Masquil de Asaf. Está vendo aí no título, Masquil de Asaf? A palavra masquil significa instrução. Masquil significa, ou melhor, um cântico de instrução. Se vocês olharem para os salmos, vocês vão ver que eles tratam de diferentes assuntos. Então, alguns são focados em agradecer, outros são focados em arrependimento, outros são focados em reconhecer os atributos do Senhor. Então, cada salmo ele vai ter um diferente assunto. E quando você vê assim escrito no título do salmo, masquil, quer dizer que o foco dele é instruir. O foco daquele cântico é trazer instrução. E Asaf era um dos músicos que existia no tempo do rei Davi e que profetizava junto ao rei Davi. Aí a gente tem que se perguntar, por que Asaf ele fala sobre a minha lei? Por que o salmista aí diz a minha lei? Existe uma lei do próprio homem? E a resposta é que o salmista não está falando aqui neste salmo em seu próprio nome. O salmista ele era um profeta. Os salmos foram escritos por profeta Davi, Asaf. Então ele está falando como profeta e portanto ele está trazendo as palavras do Senhor. E para ser mais específico, esse salmo deve ser entendido como as palavras do Senhor Jesus. Vocês podem ver isso em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, o apóstolo Mateus ele vai aplicar estas palavras desse salmo ao Senhor Jesus. Abra aí, Mateus 13, verso 34 a 35. Em Mateus 13, preste atenção, em Mateus 13 Jesus conta diversas parábolas. E no final dessas parábolas, o apóstolo Mateus vai fazer um comentário. Isso aqui é comentário do apóstolo. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então aí ele está citando o Salmo 78, e ele está dizendo que no Salmo 78 é o Senhor Jesus falando. Ele está dizendo que o Salmo 78 se cumpre no ministério de ensino de Jesus. Então vamos voltar para o Salmo 78. Ele diz assim, o que fora dito pelo profeta. Então o autor do Salmo 78, você vê aí que ele citou o verso 2, abrirei minha boca numa parábola. O autor do Salmo 78 é Asaf, o autor humano, mas ele tem em sua boca profeticamente as palavras do Senhor Jesus, e o salmo deve ser lido como o Senhor Jesus falando. Então, quando ele diz, escutai a minha lei, é o Senhor Jesus dizendo, escutai a minha lei, ou seja, escute a lei de Jesus. Incline os vossos ouvidos às palavras da boca de Jesus. Isso é muito importante, essa introdução, escutai, inclinai os vossos ouvidos. O que quer dizer escutai, inclinai os vossos ouvidos? Quer dizer, preste bastante atenção, seja atento, seja bastante concentrado em tudo o que procede da boca de Jesus. Então veja que ele abre o discurso, ele abre o cântico falando sobre a importância de se atentar para as palavras de Jesus.
E esse primeiro verso é importantíssimo, porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para crescer na graça e no entendimento, porque elas pegam as coisas picotadas. Sabe aquela ligação que você está no celular no lugar ruim? E aí, essa semana eu estava aí num lugar meio distante, às vezes eu tentava falar com alguém, e aí vinha só algumas palavras da frase, o resto cortava. Se você não atentar para todas as palavras da frase, para todo o discurso, o que acontece é que você não consegue entender. Então tem muitas pessoas que a relação delas com Jesus não é uma relação de atenção, de ouvidos inclinados, mas é uma relação de palavras picotadas. Eu conheço algumas frases de Jesus, eu conheço algumas frases bíblicas, mas não conhece o contexto, não conhece o discurso inteiro, porque não inclina os seus ouvidos. Ouvir Jesus, então, é algo que requer atenção, é algo que requer esforço e sensibilidade, é algo que requer meditação, é algo que requer atenção. Então, prestem bastante atenção nessa palavra. E aí Jesus vai falar sobre parábola. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei de enigmas da antiguidade. Aí nós vemos da capacidade de Jesus de revelar enigmas, de revelar coisas que até então não fazia sentido. E aí eu quero apontar para o seguinte: toda a Bíblia, todas as escrituras sagradas só fazem sentido se você lê-las à luz da pessoa e da obra de Jesus. Se você não tiver entendimento da pessoa e da obra de Jesus, vai ser tudo um grande enigma. Sacrifício de animal. Para que sacrificar um cordeiro? Para que sacrificar um cordeiro? Qual é a relevância de matar, você para pensar, um cordeiro espiritualmente falando? Eu sei a relevância, alguém pode falar, eu sei a relevância de matar um cordeiro no meu churrasco, que é saboroso, mas espiritualmente falando, não faz sentido todos esses ritos, essas cerimônias, se não tiver entendimento da pessoa e da obra de Jesus. Sem a pessoa e a obra de Jesus, tudo permanece como um enigma. Mas na boca de Jesus, todas as parábolas, todos os enigmas são explicados, são revelados, são esclarecidos. E aí no verso 3 é dito: os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. E aí ele vai falar sobre coisas recebidas dos pais. Nossos pais aí, pais na Bíblia pode estar se referindo aos seus pais imediatos, aqueles de forma imediata que geraram, mas a palavra pais também tem um sentido estendido, podendo se referir aos seus antepassados, Então Jesus, ele reconhecia que a verdadeira fé, ela era algo transmitido pelos seus antepassados. Vocês lembram lá desde o Gênesis? Vamos recapitular isso no Gênesis. Adão, depois vem Sete, e aí você tem um dos descendentes de Sete, Noé, e um dos descendentes de Noé, Sem, e um dos descendentes de Sem, Abraão. Depois vem Isaac e Jacó, depois vem Moisés, Arão, depois vai vir os profetas Josué, Samuel, Davi. Então você tem uma linhagem de justos na Bíblia, que eles transmitiram a fé de geração em geração, até chegar a nós. Ou seja, aquilo que os nossos antepassados creram, aquilo que aqueles que vieram de nós fizeram, nós temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações. Nós temos a responsabilidade de dar continuidade a isso. Verso 4: não o encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e a maravilha que fez. Ou seja, existe uma responsabilidade de aquilo que eu recebi
de Abraão, aquilo que eu recebi de Moisés, aquilo que eu recebi dos 12 apóstolos, aquilo que eu recebi de Maria Madalena, Maria mãe do Senhor e todas as mulheres que serviam a Jesus, isso que eles nos transmitiram e essas maravilhas que eles viveram, esses louvores que eles deram a Deus, eu tenho a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de transmitir às gerações futuras. E aí as coisas que ele vai descrever que devem ser transmitidas, os louvores, as maravilhas, a sua força, a força do Senhor. E aí, continuando no verso 5, ele vai trazer uma explicação de onde nós vamos encontrar informações sobre as quais nós devemos transmitir às gerações futuras, no verso 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos. Presta atenção em duas palavras no verso 5, palavra testemunho e a palavra lei. A palavra testemunho e a palavra lei significam a mesma coisa, ou melhor dizendo, são duas maneiras de se referir à mesma coisa. A palavra testemunho e a palavra lei no verso 5 referem-se à Escritura Sagrada, referem-se ao que nós chamamos de Bíblia. Então, a Bíblia, em que sentido a Bíblia é um testemunho? A Bíblia é um testemunho porque quando Deus abriu o Mar Vermelho, que foi uma grande maravilha, para usar a linguagem do verso 4, quando Deus abriu o Mar Vermelho foi uma grande maravilha, infelizmente eu não estava lá para ver. Você não estava lá para ver. Então, quando Deus mandou Moisés escrever o livro de Êxodo e registrar por escrito a abertura do Mar Vermelho, isso não foi escrito por causa de Moisés. Ok? Moisés não escreveu o Êxodo para si mesmo. E também ele não escreveu aqueles capítulos do Êxodo para as pessoas que estavam lá. Porque Arão, que estava lá, ele não precisava ler no livro para saber o que aconteceu. Bastava ele lembrar do que ele viu o mar se abrindo. Então Moisés escreveu aquilo não para ele mesmo, mas para nós que não vimos, para nós que não estávamos lá, para nós que não presenciamos. Por isso que é um testemunho. Quer dizer, é o registro inspirado por Deus, a qual deu aos nossos antepassados, verso 5, para que a fizesse conhecer a seus filhos. Então, a palavra testemunho, em referência à Bíblia, indica o fato de que a Bíblia é dada para que aqueles que não estavam presenciando as coisas que Deus fez, soubessem que Deus as fez. Ou seja, a Bíblia é dada por um ato de amor a Deus, amor pelos descendentes para gerações futuras, porque Ele queria que você soubesse das maravilhas dEle. Ele queria que você soubesse que Ele abriu o Mar Vermelho. Ele queria que você soubesse que Ele fez o maná cair do céu. Então, a Bíblia foi dada porque poderia abrir o Mar Vermelho e você não saberia. Tem tanta coisa que acontece que você não sabe, mas Ele quis que você soubesse. Então é um testemunho. Então a primeira palavra utilizada para se referir à Bíblia é um testemunho. A segunda palavra utilizada para se referir à Bíblia é chamar a Bíblia de lei. A Bíblia é chamada aí de lei. Antes de explicar por que ela é chamada de lei, vocês estão vendo aí, eu falei que testemunho e lei se refere à mesma coisa, é a Bíblia. Agora, a palavra Jacó e a palavra Israel também é a mesma coisa. Deixa eu te explicar aqui por quê.
Alguém vai falar: ah, mas Jacó está se referindo à pessoa. Aqui não está se referindo à pessoa Jacó. Se você observar, nos tempos bíblicos, o nome do lugar, ou melhor, o nome do povo, normalmente era o nome de um antepassado daquele povo que deu origem àquele povo. Então, Jacó era uma pessoa que era o neto de Abraão, e depois Deus trocou o nome dele para Israel. E todas as pessoas que eram descendentes dele levavam o nome dele. Jacó, ou Israel, é o nome do país, é o nome do povo. Por quê? Porque eles eram descendentes dessa pessoa. Se você pegar a maioria dos povos bíblicos e os povos da antiguidade, eles davam o nome do povo como o nome do antepassado, de algum antepassado. Então, por exemplo, se você pegar lá os egípcios, tá? Os egípcios, se você ler Gênesis capítulo 10, tinha uma pessoa chamada por esse nome, que é o nome dos egípcios. Uma pessoa seria chamada Egito. Isso aqui é o Egito, e os descendentes dele é o povo do Egito. Então, se você ler Gênesis 10, vocês vão ver isso com clareza. O nome dos povos é o nome do antepassados. Hoje isso perdeu-se um pouco, principalmente no Novo Mundo, né? Mas se você prestar atenção nos povos mais antigos na Bíblia, vocês vão ver que é assim. Mas então, você vê aí que Deus repete a mesma coisa duas maneiras, porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel. As duas frases significam a mesma coisa. Jacó é Israel, o testemunho e a lei é a mesma coisa. Só que não é uma repetição supérflua. Ele repete porque ele quer dar ênfases diferentes. Então a ênfase da palavra testemunho é isso que eu expliquei, é que você não estava lá e a Bíblia é a maneira de você saber das coisas que você não viu. E a palavra lei é uma palavra que dá outra ênfase para a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma lei. Em que sentido? No sentido de que todas as histórias bíblicas, elas não são histórias para meramente matar uma curiosidade, mas elas têm força de lei, no sentido de que as histórias ilustram os mandamentos de Deus. A história ilustra o que Deus exige de você. Então, por exemplo, quando você vê a história, você lê lá a história de José no final do livro de Gênesis, e aí você vê que José perdoou os irmãos dele. Em que sentido essa história tem força de lei? No sentido de que essa história está ilustrando o que Deus exige de você. Deus não está simplesmente dizendo: teve um cara chamado José que ele fez isso, para você falar assim: ah, legal, ou isso é legal, né? Igual você vê um filme, né? Você vê um filme na televisão, você fala assim: ó, achei esse filme legal, ou achei ruim, mas aquele filme não tem força de uma obrigação moral na sua vida. Ó, eu vi esse filme, agora eu sou obrigado a tal coisa. O objetivo do filme é entretenimento. Enquanto entretenimento, assista e se divirta, ou areja a cabeça. As histórias bíblicas não são assim. As histórias bíblicas são lei. Então, quando a gente ouve a palavra lei, muitas pessoas, elas pensam que lei, que mandamento é só quando Deus dá uma ordem imperativa explícita. Quando Deus fala: não faça isso, aí todo mundo sabe que é lei, ó, não faça isso. Ou faça aquilo, todo mundo sabe que é lei. Mas sob a perspectiva do Salmo 78, verso 4, toda a Bíblia é lei. E eu quero focar aqui: todas as histórias são lei, porque as histórias são normativas, tanto para o que não fazer, quanto para o que fazer, ou no que crer, ou no que não crer. Então você lê lá que Arão fez uma imagem do Senhor Jeová em forma de bezerro de ouro. Será que essa é só uma curiosidade? Não. Deus está instruindo através daquela história sobre o segundo mandamento. Ou você lê
sobre a concubina Agar com Abraão e todos os problemas que isso acarretou. Você não tem que ler essa história como uma mera curiosidade de algo que aconteceu. Você tem que ler as desgraças que vieram à luz do 7º mandamento, que ele não deveria ter aquela concubina. Ele deveria ser, e Deus fez os dois uma só carne, o casamento de Gênesis 2. Então, as histórias bíblicas, elas têm força de norma, elas são testemunho e elas são lei. De forma que, se nós tivermos pouca familiaridade com as histórias bíblicas, nós vamos ter pouca compreensão das leis do Senhor. Dito de outra forma, os mandamentos bíblicos, eles não existem somente na forma de uma proibição ou de uma ordem explícitas, na forma de uma proibição, de uma ordem, mas eles existem também na forma de ilustrações concretas que dão vida para você entender como é que se cumpre, como é que se viola. Não adulterarás não está na Bíblia somente no Decálogo de Êxodo 20. Não adulterarás está na Bíblia na história de Davi e de Salomão. Não adulterarás está na história da mulher adúltera que Jesus justificou, mas também santificou. Vai e não peques mais. Então, essas histórias bíblicas, elas trazem vida ao mandamento, de forma que o mandamento, ele é expresso por Deus através dessas histórias. E não há como compreender os mandamentos em toda a sua profundidade sem conhecer essas histórias. E é por isso que aí, nesse salmo, ao estabelecer a obrigação de transmitir às gerações futuras a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, se vocês leem o restante do salmo, a forma com que Jesus faz isso é contando a história de todo o Velho Testamento. Se você ler o resto do salmo, eu li uma parte aqui. Se vocês lerem o salmo 78, depois pule para o 79. Está vendo que o 79 também é salmo de Asaf? Depois o 80 é salmo de Asaf. Se você ler o salmo 79, quer dizer, 78, 79, 80, ele vai contar a história do Velho Testamento, de Moisés até o fim do cativeiro. Ou seja, o Velho Testamento inteiro. Ou seja, é Jesus recontando a história do Velho Testamento. Aí alguém pode perguntar: eu pensei que as histórias do Velho Testamento não eram tão importantes assim para quem vive no Novo Testamento. Sim, acabou de dizer, esse pensamento está errado pelo salmo. Porque segundo Mateus 13, este salmo, e nós vamos ver os seguintes também, é Jesus recontando toda a história do Velho Testamento. Abrirei minha boca em parábolas. E aí surge a pergunta: peraí, por que ele está contando histórias, se no verso 5 fala de leis? Porque as histórias são leis. Porque elas têm força normativa. Porque elas ilustram as leis. Porque elas dão vida às leis. E é por isso que Jesus usava essas histórias para defender diversas leis. Quer ver um exemplo? Lá no Evangelho de Mateus tem uma hora que eles dizem assim para Jesus: Jesus, você está quebrando o dia do descanso. Aí Jesus diz: eu não estou quebrando o dia do descanso, porque aí ele vai e cita uma história de Davi. Ele fala: Davi fez isso daqui. Uma história. Tem outra ocasião que Jesus vai refutar os fariseus. Ele diz: no dia do juízo final,
vocês vão ser condenados com base na história dos ninivitas que se arrependeram. Ou seja, a história dos ninivitas que se arrependeram vai ter no juízo final força de lei para condená-los, porque aquela história ilustra o verdadeiro arrependimento, como é que ele é, e portanto eles são condenados por aquela história. O tempo todo Jesus não cita somente mandamentos em forma de proibições e de afirmações, mas ele cita as histórias com força de como o cristão deve viver. Por isso, uma das maneiras que nós temos de buscar a Deus é buscando a Deus através das histórias bíblicas. Buscando a Deus da história bíblica. Aqui Jesus conta a história, Salmo 78. O profeta Asaf, que tinha o Espírito de Cristo na boca dele, ele conta a história do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Ele vai falar de Josué no verso 25. Ele vai falar do tempo dos juízes, dos versos 56, quer dizer, Josué verso 55. Tempo dos juízes, dos versos 56 a 58. Versos 59 a 67, ele vai falar dos primeiros capítulos de Samuel. E continua. Então ele vai resumindo toda essa história do Velho Testamento. E aí eu quero desafiar a gente para o seguinte pensamento: para termos uma vida cristã mais profunda, para termos uma vida cristã menos superficial, para termos uma vida cristã cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus, para mortificar os nossos pecados, para fazer viver virtudes, mais virtudes em nós, nós precisamos conhecer melhor as histórias bíblicas. Nós precisamos conhecer as histórias bíblicas. Veja aqui o poder que as histórias bíblicas têm. Eu quero mostrar para vocês que as histórias bíblicas têm poder santificador, libertação de pecados. É o que ele diz aqui, verso 6. Para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem, as quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Isso que ele diz aí, condiz com o que o Senhor Jesus ensinou, que o pecado começa no coração, ou seja, na mente, nos pensamentos, e que a santificação começa com a aceitação da palavra de Deus como verdade. Ou sendo mais específico no nosso contexto aqui, veja que a aceitação, quando você aceita as histórias bíblicas como verdades, quando você aceita em seu coração, não simplesmente saber que aconteceu, mas aceitá-las como lei, aceitá-las como norma, isso tem o efeito, verso 7, de fazer aumentar a sua esperança, para que pusessem em Deus a sua esperança, ou seja, para que, quer dizer, a transmissão dessas histórias produz isso, faz com que a esperança aumente, faz com que a guarda dos mandamentos aumente. Ou seja, poder santificador. Poder santificador. Poder de transformação. Poder de me fazer guardar os mandamentos. E aí ele vai contar diversas histórias no resto do Salmo. Então veja que a ignorância no coração, o desconhecimento das histórias bíblicas, produz
pecaminosidade, nós nascemos no pecado e nós precisamos da graça de Deus. E veja que aqui as histórias bíblicas são histórias de graça, são histórias que produzem essas coisas no verso 7. Então vamos citar alguns exemplos. Vamos pensar na história, vamos falar de algumas das mais famosas, né? A história da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Será que essa história é só uma curiosidade de um povo do passado que foi liberto da escravidão? Ou será que ela nos diz algo sobre o que Deus pensa sobre a escravidão? Tem algumas coisas por aí, algumas pessoas por aí que vão dizer: o cristianismo, ele justifica a escravidão. Tem alguns militantes que vão dizer isso. Minha pergunta é: então vocês esqueceram de ler os 5 primeiros livros da Bíblia? Porque o assunto dos 5 primeiros da Bíblia é justamente dizer contra isso. A Bíblia começa contra isso, nos primeiros livros, tendo as histórias que têm peso de lei. Se Deus está falando lá que não gostou dessa atitude, é óbvio que é para nós dizermos que nós não gostamos também. Não é uma história, uma curiosidade. Então toda a história da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, ela nos diz algo sobre como Deus vê liberdade, que Deus não gosta de governos tiranos, tirando a liberdade das pessoas, oprimindo as pessoas. E isso nos diz algo sobre opressão, sobre escravidão. Tem uma força de lei. Nós lemos a história, por exemplo, de as parteiras, né? Nesse contexto aí, tem uma história no meio da libertação lá, que vem as parteiras do Egito. Quer dizer, o Egito, as autoridades do Egito, eles mandam as parteiras matar as crianças das hebreias que nascessem. Eles falam: toda criança aí que nascesse, eles vão matar dos israelitas. Aí conta a história que as parteiras, elas não fizeram isso. Elas não obedeceram essa ordem. Será que eu tenho que ler essa história e falar: que legal? Não, isso está me ensinando que quando o governo dá uma ordem injusta, como aí no caso, para matar crianças, eu não tenho que obedecer, eu tenho que aplicar essa história para a minha vida. Então, eu dei 2 exemplos para vocês pensarem e entenderem que o desconhecimento das histórias bíblicas dão força para o mal em nossas vidas. Porque o conhecimento delas não é simplesmente conhecer, saber o que aconteceu, mas conhecer e aceitá-las como verdade, escrevê-las nos corações. Você quer ver? Elas dão poder espiritual. Mais um exemplo: quer ver uma história que dá poder espiritual para quem luta contra pecados sexuais, para quem luta contra pornografia? A história da destruição dos cananeus. Se você entrar na lista dos pecados dos cananeus, Levítico 18 e 20, que levou eles a serem destruídos, é a mesma coisa que você vai encontrar em sites pornográficos. E se você aceitar aquela história com toda a sua verdade, você vai lutar contra esse pecado. Vai te dar força para lutar. Porque você vai ver aquilo como Deus vê. Você precisa dessas histórias para dar músculos para os mandamentos. Você precisa dessas histórias para dar vigor para os mandamentos. E aí que nós vivemos. Vou dar alguns conselhos práticos aqui para quem quer começar a se aprofundar nessas histórias e ter uma visão ampla da Bíblia, tá? Em primeiro lugar, não tem como se você ter familiaridade com essas histórias se você não as lê com frequência.
Então, se você acabou de ver que as histórias bíblicas têm efeito libertador, você precisa estar lendo elas com frequência. Ou seja, você precisa ser um leitor bíblico diário. E você precisa ser alguém que compartilha isso com os outros. Veja que aqui não é que nós recebemos essa história bíblica para eu guardar para mim, mas para eu transmiti-las. Vocês sabem que uma das maneiras que a gente tem mais de aprender é ensinando. A Bíblia fala muito sobre conversas piedosas. Malaquias, capítulo 3, fala sobre as conversas piedosas que os santos precisam ter. Então, uma das maneiras que nós temos de memorizar essas histórias, além de você ler, né, o mais óbvio, eu estou lendo todos os dias. Mas leia todos os dias a Bíblia para também conversar com as pessoas. Não precisa ser uma aula, falei ensinar, mas não precisa ser uma aula formal. Converse com essas pessoas, sobre essas histórias. Ele fala aqui no contexto de filhos, né? Vamos pegar essa palavra filho. Converse com seus filhos sobre as histórias bíblicas. Converse com a sua esposa sobre as histórias bíblicas. Vou te dar um sinal para saber se o termômetro espiritual dentro da sua casa. É comum na sua casa conversas sobre histórias bíblicas? Ou se você puxar esse assunto com a sua esposa, com seus filhos, vai ficar meio estranho. Se ficar meio estranho, é porque a temperatura não está boa na sua casa. Precisa haver um clima onde é natural, a qual deu aos nossos pais para que a fizesse conhecer aos seus filhos. É natural no ambiente de lá esse tipo de assunto. Surgiu um problema, alguém consegue encontrar uma história bíblica que ilustra aquele problema. Vocês precisam ter esse hábito. Então, não somente ler a Bíblia, mas ter o hábito, ter não só familiares, mas amigos, pessoas para conversar sobre ela, para falar sobre ela, para manifestar louvores sobre ela. Outra coisa aqui, muito prática, é o seguinte: para quem quer começar a se aprofundar nas histórias bíblicas, vocês têm que entender que algumas histórias são mais importantes do que outras. Algumas histórias são mais importantes do que outras. Por exemplo, qual história é mais importante? A ressurreição de Lázaro ou a história da ressurreição de Jesus? Qual das duas? É óbvio que a ressurreição de Jesus, né? É mais importante. Então, como é que você começa a se aprofundar na história bíblica? Primeiro, você tem que começar com as histórias principais de Jesus. Que Jesus nasceu, que Jesus viveu a vida perfeita, que Jesus morreu, que ele sofreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus, que ele vai vir. Essas são as histórias mais importantes da Bíblia, as histórias evangélicas. Por isso nós temos o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos é um resumo das principais histórias da Bíblia. Agora, esse é o primeiro passo, se familiarizar com as histórias de Jesus. Então, eu me converti ontem, então vou me aprofundar na vida de Josué. Errado. Se você se converteu ontem, você tem que se aprofundar primeiro na vida de Jesus. Jesus é o mais importante da Bíblia. Aí você vai ler os evangelhos, aí você vai ler João, aí você vai ler Marcos, Mateus e Lucas. Você vai ler as histórias de Jesus. Aí que você está aprofundado na história de Jesus, você vai começar a entrar nas pessoas que cercavam Jesus. Aí você vai ler as cartas dos apóstolos, você vai ler Romanos, Efésios, você vai ler as cartas de João. São as pessoas que conviviam diretamente com Jesus e que andavam com ele. E aí depois você vai perceber que Jesus
ele não cai de paraquedas na Bíblia. Antes da vinda de Jesus, tem toda a história dos antepassados de Jesus, do povo de Jesus, que vai até a criação do mundo. E aí que você vai começar a se aprofundar nas histórias do Velho Testamento. E as histórias do Velho Testamento também, elas são divididas em diversas partes. Ou melhor, elas têm os momentos mais importantes também. Se a gente pegar o Novo Testamento, eu falei aqui, tem as histórias mais importantes, não tem? O Velho Testamento também tem as histórias mais importantes. E deixa eu me aprofundar por que é importante conhecer essas mais importantes. Porque as mais importantes, as outras histórias giram em torno dela. Então, quando você conhece a mais importante, é aí que você vai ter a capacidade de conhecer as menores. Porque esses momentos importantes vai ser a base para entender os detalhes. E aí que entra a importância do seguinte: para a gente entender algo, a gente não pode receber aquilo com um monte de informação solta, aleatória. Um monte de frase. Tem muito crente que está confuso, porque eles conhecem a Bíblia só um monte de histórias aleatórias que vai é um caos. Não. Você tem que conhecer as coisas de forma lógica, onde cada coisa tem o seu lugar, o seu momento, o seu espaço. Todo aprendizado é assim. Quando você não conhece inglês, alguém aqui fala inglês? Levanta a mão quem fala inglês. Ninguém? Ó, tem uns aí que eu sei que conhece mais ou menos, tá? Mas quando você não sabe nada de inglês, você não sabe nada, tá? Aí você ouve alguém falando inglês. Não parece tudo uma coisa só, confusa? Você ouve assim, ó. Quando você vai se aprofundando, quando você vai estudando inglês, você começa a ver que não é... Você começa a ver que tem diferença nas palavras. Você começa a diferenciar uma palavra da outra. Você começa a perceber a entonação que se fala. Você começa a entender a lógica dos verbos. Você vê que tem uma lógica. Como é que está muito crente em relação à Bíblia? É como se estivesse falando grego. Elas sabem que é assunto da Bíblia, mas é um monte de história misturada. Começa a falar assim: não tem... Davi era adúltero e Deus falou que é segundo o coração dele. Misturando um monte de coisa diferente. Não, peraí. Existe um espaço de 40 anos entre uma coisa ou outra. Tem 40 anos diferente? É óbvio, mas você não estudou a história. Mas Jacó enrolava o irmão e Deus... Peraí, enrolava o irmão é quando... Não sei o que lá é quando... mas Paulo perseguia a igreja e era um grande homem. É a mesma coisa de você misturar e dizer que substantivo é verbo de uma frase e emendar as palavras. Todo assunto que você vai estudar, não estou falando só de Bíblia, todo assunto existe uma lógica daquele assunto. Todo profissional sabe disso. A área com que você é um profissional, você sabe que existe um sistema. Você sabe que existe um funcionamento. Eu sei que aqui na igreja tem vários grandes profissionais aí, né? Sei que tem meu amigo aqui na frente, o Raul, que é fotógrafo. Se você colocar uma câmera na minha mão, você falar assim: tira uma foto minha, capaz de aparecer só teu pé quando for ver a foto. Aparece teu pé no escuro. Quem é fotógrafo já sabe que tem um sistema, uma maneira de fazer aquilo. Tem a luz, tem que ser nessa posição, Se você me der, constrói uma casa aí. Eu não sou pedreiro, sei que tem pedreiro aqui. Constrói uma casa aí, e eu vou construir um montinho de areia assim, vai ficar tudo confuso. Eu não conheço o sistema. Então, as histórias bíblicas têm um sistema, têm uma maneira de ser, e você tem que conhecer as principais histórias. Você tem que conhecer os principais momentos históricos.
Deixa eu recapitular alguns momentos históricos aqui do Velho Testamento, tá? É a criação do mundo, a queda do homem, o dilúvio. Até aí a maioria tá junto, tá? A vocação de Abraão, Isaac e Jacó. Até aí alguns já estão se afastando. Mas se eu perguntar assim, qual é a importância da vocação de Abraão para a vinda de Jesus? Se você não ligar os dois pontos, você não entendeu nada da história de Abraão. Vamos continuar. A saída do Egito, o cativeiro assírio. Aí eu já perdi um monte de gente. O cativeiro assírio e babilônico. Deixa eu falar aqui, ó, porque isso aí, cativeiro assírio e babilônico, são assuntos dos salmos seguintes. Se você não souber do cativeiro assírio, tem um monte de coisa que você não vai entender sobre oração, sobre arrependimento, sobre adorar a Deus, sobre amar o próximo, sobre a vida cristã na sociedade. Tem um monte de coisa que Deus ensina nessas histórias, que se você não conhecer essas histórias, esse momento que o Espírito falou, você não estava com os ouvidos inclinados. Meus irmãos, alguma das coisas mais poderosas que eu já aprendi sobre oração na minha vida foi lendo sobre a história do cativeiro babilônico. A história do cativeiro babilônico e do cativeiro assírio é central nas profecias do Velho Testamento. Ou deixa eu tentar falar de mais forma. Eu falei que tem as histórias mais importantes que determinam os detalhes. Se você não sabe o que é o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, você não vai entender 80% do livro de Jeremias, nem de Ezequiel, nem de Isaías. Isaías fala assim: ai da Assíria, vara da minha mão. E tem vários capítulos falando da Assíria. Aí sabe o que você vai falar? Se você não conhece essa história, você vai falar: essas profecias estão se cumprindo lá na Rússia. Porque você não leu os livros históricos para ver do que Isaías está falando. E mais importante, você não vai ter o efeito daquela história na sua vida espiritual. Você não vai sentir o efeito daquela história com todo o poder. Se você não entende, quem é Jeroboão? Pense aí consigo mesmo, quem foi Jeroboão e por que Jeroboão é tão amaldiçoado no Velho Testamento? Se você não souber quem é Jeroboão e o que ele fez, Segunda Reis, os livros de Segunda Reis, os livros de Crônicas, na verdade, Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônicas, ou seja, 4 livros cheios de palavra do Espírito Santo para você, não vai ter poder na sua vida, porque você não está com ouvidos inclinados para ouvir. 4 livros. Vocês sabem qual é a história bíblica que mais me ensinou sobre adoração? Foi a história de Jeroboão. É uma das histórias mais importantes para o que a gente faz aqui na igreja. E a maioria dos crentes não conhece. É tipo assim: eu não conheço, eu não entendo 4 livros da Bíblia. Juízes. Os cananeus, quem eram os cananeus? Por que os cananeus eram tão abomináveis? Eu estou citando um monte de história. Elias e Eliseu, por que Elias e Eliseu lutaram tanto contra Jezabel? Quem era Jezabel? Essas histórias são poderosíssimas para nos libertar de nossos pecados, porque sendo aceitas, elas são, Salmo 78, Jesus pregando para nós. Elas são Jesus abrindo os enigmas para nós.
Nós temos que compreender essa história para ter a capacidade de ensinar a teus filhos. Você vai ensinar a teus filhos sobre o que Jeroboão fez e por que causou tantos estragos para as crianças daquela época, se você não sabe o que ele fez, ou não sabe linkar o que ele fez com o momento atual. Você tem que saber não só o que aconteceu, mas aceitar como verdade e linkar essas histórias com o que acontece hoje, com o que acontece agora. A Bíblia é para agora, porque a Bíblia é lei, porque a Bíblia é testemunho. Então nós não devemos aprender só para nós mesmos, mas agora pegando o gancho, você será um pai e uma mãe lembrado por ter a capacidade de contar as histórias bíblicas para os teus filhos, principalmente a história de Jesus, como eu disse aqui. Quem Jesus era, quem Jesus foi, o que Jesus faz. Alguém que conhece as parábolas de Jesus, alguém que entende essas parábolas, alguém que baseia as suas decisões nos sermões de Jesus. Você tem a capacidade de ser alguém assim para os seus filhos, é muita coisa. Por isso que a gente não pode perder o nosso tempo com coisas supérfluas, ou com assuntos supérfluos da religião. Essa semana aí eu soube de alguém que era de uma igreja, e nessa igreja é proibido, não lembro que igreja aqui, é proibido ter barba. Proibido ter barba. O primeiro a ser barrado dessa igreja seria Arão. Arão, Moisés, Jesus, tudo tinha barba. Mas a grande questão é, por que nós estamos perdendo nosso tempo discutindo sobre essas coisas que não tem nada a ver, em vez de gastar nosso tempo conversando sobre quais eram as más obras de Jezabel, para eu saber me cuidar da Jezabel hoje. E eu quero então desafiar vocês. Veja bem, se você tiver filho, trazendo a questão do filho, seu filho de 5 anos, ele precisa que você reconte a história de forma mastigadinha, né? Ele não vai você ler isso daqui, ele vai entender tudo. Você vai ter que aprender a recontar a história. Então, insira os teus esforços para aprender a contar a história bíblica para as pessoas de forma edificante, de forma compreensível. E isso não é só para criança. Eu como pastor, eu lido com todo tipo de gente. Desde pessoas que são formadas, têm mestrado, têm doutorado, até pessoas humildes. Se eu não tiver a capacidade de contar essas histórias de forma compreensível para as pessoas, não vai ter o efeito espiritual que elas têm. Mas para eu saber como contar, eu preciso meditar, eu preciso conhecer a história. Eu preciso conhecer a história. Eu preciso ter a capacidade de olhar para a história de Sodoma e Gomorra, saber que Sodoma e Gomorra, dentre outros motivos, foram destruídos por humilhar os pobres. Aí alguém que entende a história, porque quem conhece a história superficial acha que eles foram destruídos só por perversão sexual. Quem conhece mais a fundo sabe que tinha outras coisas, como humilhação aos pobres, e saber então que por conta disso, como que nós vamos lidar com os pobres agora? Fazendo a conexão e sabendo explicar de forma clara para as pessoas. E para finalizar, vamos para Apocalipse. Apocalipse
2. Olha só como Jesus prega utilizando histórias. Apocalipse 2. Vamos para o verso 14. Jesus fala assim para a igreja de Pérgamo: mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Para aí, ele fala de duas pessoas, Balaque e Balaão. Ele dá um resumo dessas pessoas. Ele não entra em profundidade de quem essas pessoas são. Aonde que estão a história dessas pessoas? No livro de Números. Ou seja, um argumento que Jesus lança aqui depende, para você entender o argumento, depende do leitor conhecer a história de Números. Lá em Números tem vários capítulos sobre Balaque e Balaão. Aí Jesus vira aqui e fala: ó, tem nessa igreja Balaque e Balaão. Se você não sabe quem é, você perdeu o poder que essa história teria para te santificar. Você não inclinou seu ouvido para a história, então a lei daquela história não entrou no seu coração, com todo o seu poder. Vai para o verso 20, que é Jesus falando com a igreja de Tiatira: mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Eu tenho contra ti que deixas Jezabel. Quem é Jezabel? Se você não faz a mínima ideia, você não tem como absorver o argumento de Jesus. Veja que aqui Jesus está usando histórias para chamar a sua igreja ao arrependimento, para purificar a sua igreja. Então, o que Jesus faz em Apocalipse 2 e 3, e na verdade no Apocalipse inteiro, é a mesma coisa que ele faz no Salmo 78. No Salmo 78, o Espírito de Cristo, na boca de Asaf, usa histórias do Velho Testamento para santificar. Apocalipse 2 e 3, ele cita a história, ele vai falar com a igreja. Se você ler Apocalipse 2 e 3, ele vai falar com a igreja, é só usando histórias do Velho Testamento. Quem não lembra dessa história, não vai ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quer ver outro exemplo? Verso 7, vocês estão no verso 7, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que é a árvore da vida? Se eu não conhecer a Bíblia, eu tenho como saber? Não. Aonde que fala da árvore da Bíblia? Gênesis, lá no início de Gênesis, não é? Gênesis 2? Gênesis 3? Se eu não conhecer Gênesis, isso não faz sentido. Apocalipse 2 e 3, todas as comparações que Jesus faz é baseado nas histórias do Velho Testamento, de forma que se você não conhecer as histórias, não vai ter efeito. E ele faz as comparações dentro da ordem que as histórias acontecem no Velho Testamento. Isso é um detalhe que muitos não percebem. Na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, na carta da primeira igreja, ele vai usar a comparação do início de Gênesis. Depois ele vai usar a comparação de Caim e Abel. Depois ele vai falar coisa do tempo de Moisés, depois do tempo de Davi, até chegar em Malaquias. As comparações seguem a ordem das histórias. Ou seja, se você não entendeu o Velho Testamento, nem tente entender o Apocalipse, que você não vai entender nada. Tem que entender essas histórias para entender o Apocalipse. Então é isso, meus irmãos. Busquem a Deus nas histórias bíblicas. Aprendam a buscar a Deus
lembrando as histórias de nossos pais. Se você deixar essas histórias entrar no seu coração, vocês vão ver como que vocês vão sentir muito poder espiritual. O Salmo 22 diz que Jesus, na cruz, para se fortalecer diante do que ele estava sofrendo, ele lembrou das histórias bíblicas de oração. Jesus na cruz falou assim: nossos pais clamaram e foram ouvidos. Ou seja, as histórias de oração atendidas no Velho Testamento. Nossos pais clamaram e foram atendidos. Manassés clamou e foi atendido. Davi clamou e foi atendido. Salomão clamou e foi atendido. As histórias de oração fortaleceram Cristo na cruz. Então, meus irmãos, busque a Deus em meio às histórias bíblicas, como nos ensina o Salmo 78. E se por acaso você ainda não conhece Jesus, comece com as histórias dele. Ele é a principal história da Bíblia. Jesus é a principal história da Bíblia. E quem não conhecer a história de Jesus não pode ser salvo. Porque para ser salvo tem que crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Tem que crer que Jesus verdadeiramente é aquele que a história bíblica diz que ele é. E confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos por tantas histórias, histórias de fé, histórias de esperança, histórias de amor, histórias de perdão e também histórias de grandes pecados. Nos ensine, Senhor, sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio, sobre a vocação dos patriarcas, sobre a libertação da escravidão do Egito, sobre os profetas, sobre o cativeiro babilônico, sobre o cativeiro assírio, sobre a construção dos templos, sobre Esdras, Neemias e Esther, mas principalmente, Senhor, nos ensine sobre Jesus. Nós queremos saber, acima de tudo, sobre Jesus, porque todas as demais histórias giram em torno da história dele. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos e clamamos. Amém.